Oi, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer o capítulo 5, tá? Então, é o seguinte. Então, João continua tendo as visões dele. E ele fala assim, ó. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Quem é que estava sentado sobre o trono, gente? Que a gente viu? Jesus, né? E vi na destra do que? Destra, mão direita, do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Gente, Deus, ele usou coisas desse mundo, coisas naturais, para explicar o mundo sobrenatural, tá? Então, assim, o livro, ele não é literal. Ele não é literal. O livro foi uma visão que João teve e a gente vai entender o que é esse livro. Esse livro significa livro de profecias, ou seja, as profecias estavam na onisciência e presciência de Jesus Cristo. Então, estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por que selado com 7 selos? Porque a fase da igreja na terra são 7. Então, teve profecias para cada igreja. E foi Jesus quem revelou, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que revelou essas profecias, porque é o único que tem poder para saber sobre elas. É o único que tem, ninguém mais na terra tem poder para saber sobre o futuro, além de Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, né? Vamos ver se eu estou certa. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno de saber o que há de acontecer? É isso que ele está dizendo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, ou seja, ninguém na terra, em lugar nenhum, poderia saber o que poderia acontecer futuramente. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Gente, por que está escrito aqui um dos anciãos? Se os 24 anciãos representam o povo todo. Não importa se foi um, ou dois, ou três, ou todos que disseram, tá? Mesmo que diga um, é um por todos. Continua sendo todo o povo que vai se salvar. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. É como se o povo dissesse, né? Como se o povo dissesse: eu creio que o leão da tribo de Judá é aquele que tem toda a onisciência. E disse-me, e chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem tá. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o livro, o leão da tribo de Judá, que é Jesus, letra maiúscula, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos e revelar o que tem para cada igreja em cada tempo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Eu não sei se vocês prestaram atenção, quando fala dos 4 animais e dos anciãos, a impressão que dá é que são grupos diferentes, que não é a mesma pessoa, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora que é os mesmos que são os salvos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então a gente entende que este cordeiro aqui, ele foi morto, que então confirma que está se falando do cordeiro de Deus, que é Cristo. E ele tinha o que, gente? 7 chifres. Por que 7 chifres? Porque os chifres, ele é ataque e defesa do animal. Então, no caso aqui, como está se referindo do cordeiro e da igreja, o chifre, ele ataca a mentira e ele se defende com a verdade, que é para isso que o chifre serve para um animal, para ataque e defesa. E 7 olhos, porque vigiou em todo o tempo.
que são os 7 Espíritos de Deus, que são as lâmpadas que a gente já viu, acesas, as lâmpadas acesas. Então, isso aqui é vigiar. Então, é uma igreja que está com o Espírito de Deus e com o Cordeiro, que é o único que pode revelar profecias. E veio quem veio, o Cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Olha aqui, Jesus representado, sentado no trono, e Jesus representado, recebendo o livro ao mesmo tempo. Porque a gente já viu no capítulo anterior que quem está sentado no trono é Jesus. A gente já viu a confirmação, já fizemos as anotações. E aqui, ao mesmo tempo, ele recebe o livro da mão dele mesmo. Ou seja, ele é o único realmente digno de saber todas as coisas. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vê Cristo representado pelo que está sentado e, ao mesmo tempo, pelo que recebe. Então, os salvos estão representados pelos 24 anciãos e pelos 4 animais. Vamos lá. E veio e tomou o livro, ok, recebeu o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que são eles mesmos. Então, os santos são os 24 anciãos e são os 4 animais. E as orações são deles mesmos. Lembra que eu falei para vocês que o incenso, quando subia, que era como oração? Aqui está a confirmação. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno quem cantavam, gente, todos eles. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos... Está apontando para quem isso aqui? Para os 24 anciãos e para os 4 animais. Nos compraste, olha aqui, para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. De toda a terra, esses foram os que foram salvos. Então, é a multidão dos salvos. E para o nosso Deus nos fizeste, olha aqui, a confirmação mais uma vez, reis e sacerdotes. O que João... Gente, acrescente lá, viu? Vai lá na tabela e coloca lá onde tem reis e sacerdotes, que eu botei que era todo o povo salvo. Capítulo, você escreve lá, Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E onde tem também os 24 animais e os 24 anciãos e os 4 animais. Acrescente aqui que eles são os que são salvos aqui, ó. Nos compraste, então você vai colocar essa referência 5:9 e 5:10 também, tá? Para reis e sacerdotes, 5:9 para os 24 anciãos e 4 animais, lá na tabela, tá? Vai lá e procura o local que tem que colocar. E para o nosso Deus, já li, né? Nos fizeste reis e sacerdotes sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Essa citação aqui está no capítulo 1, tá, gente? João disse que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, vai lá e coloca na tabela do capítulo 1. Uma voz de muitos anjos. Aqui, eles agora entram como muitos anjos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, quem está ao redor do trono, no meio do trono, diante do trono, são os salvos. E dos animais e dos anciãos, que é tudo a mesma coisa. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Então, os anciãos, os 4 animais e os anjos, que é a mesma coisa, era milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. A gente vai ver depois que isso aqui se chama de Cântico de Moisés, e só os salvos, lá nos 144 mil, a gente vai ver que são eles que falam. Então, a gente vê que os 24 anciãos também, e os 4 animais também os 144 mil, que todos os salvos. Então, você vai ver eles falando também que eles foram comprados, você vai ver lá,
É o capítulo 14, mas a gente vai passar por lá. Eles foram comprados para Deus de toda a tribo, língua e nação. Os 144 mil, então é o mesmo. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor, já ali, né? Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força e honra e tal. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nelas dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, que é o mesmo, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder. Então eles repetem de novo. E aos 4 animais diziam amém, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo ou sempre. Então, tanto os 4 animais como os 24 anciãos, tantos prostraram-se como disseram amém, porque são os mesmos. Agora deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando ele fala assim, ó, digno és, veja no 4, vamos pro 4, aqui começa o 5, olha aqui o que eles dizem, digno és, então são eles mesmos, os anjos são esses mesmos aqui, que são, no capítulo 4, tá falando dos 24 anciãos e dos 4 animais, são eles mesmos. Agora vamos para a tabela. Gente, eu fiz um negócio aqui, ó. Vocês podem pegar um papel também e vocês irem acrescentando o seguinte aqui, ó. Os justos, você bota, eles têm voz de quê? Voz de trombeta, que Jesus também tem, que a gente já viu, de muitas águas, que Jesus também tem, que a gente viu no capítulo 1. Então, quando você vê falar de relâmpago, trovões e vozes, também está se referindo aos justos, e eles também têm voz de muitos anjos. Voz de muitos anjos. E aqui, eles são representados por, é o que a gente já encontrou até agora, isso vai crescendo. O que eles são representados pelo que? Os justos, como anjo, né, que João escreve a carta, né, para cada anjo da igreja de Éfeso, Esmirna e tal, escreve para anjo. São também comparados com arco celeste, que a gente já viu, 24 anciãos, 4 animais, anjos, milhões e milhares de milhares. E o que eles usam, que a gente já encontrou até agora? Coroas de ouro e vestes brancas. Então, a gente pode ir preenchendo isso aqui na medida que a gente for encontrando, tá? E aqui agora, as anotações que eu fiz foram essas que eu já falei. Apocalipse 5:1 vai falar de livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Profecias para cada fase da igreja na terra, né? Só o Cordeiro tem a presciência das profecias. Então, você vai ver que Daniel, no capítulo 12, 4 e 9, Deus manda que sele o livro que seria para o tempo do fim, selar essas profecias. Então, aqui, no livro do Apocalipse, elas são desatados os selos. E Apocalipse 5, 6, você vai encontrar 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos, o próprio versículo diz o que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra, que são 7 lâmpadas que a gente já viu anteriormente, porque a igreja não pode se apagar. Então, o espírito é a própria lâmpada, né, que significa vigilância e defesa e ataque, né? O que? Os olhos é vigilância, os chifres, defesa e ataque. Então, se defende com a verdade e ataca a mentira, né? Então, vamos lá. Defesa e ataque. Então, você pode anotar aqui, ó, Apocalipse 5, 6. Esse aqui eu mostrei profecias mostrei Daniel, né? Daniel, né? Isso vai preencher mais, como eu sempre venho dizendo, Apocalipse 5, 6. E agora vamos para o último. Apocalipse 5, 11. Voz de muitos anjos, voz de multidão, como se fosse de muitas águas. A voz de trombeta é a mesma coisa, gente. É várias formas de dizer a mesma coisa. Voz da multidão dos salvos. Milhões de milhões e milhares de milhares. Então, você vai encontrar esses mesmos salvos no Apocalipse 7, 9, tá? Então, eu acho que eu já expliquei tudo direitinho. Então, depois a gente volta com o capítulo 6.